Eu quase perdi minha carreira, perdi minha família, praticamente perdi minha casa própria, me mudei para a capital. E isso vai fazer 2 anos agora, em outubro de 2025, que eu transformei minha vida por completo. Há 3 anos eu tomei uma decisão muito grave e muito importante em relação à minha vida. E eu me separei. Eu me separei, muitas pessoas foram pegas de surpresa em relação a isso. E eu acabei encontrando e reencontrando a Karine. Na verdade, eu comecei a entender quem de fato era a Karine desde então. Tem 3 anos que eu tô nessa jornada e que eu me vi no fundo do poço. Eu quero contar uma história muito rapidinho pra vocês sobre o quanto eu me detestava. Isso é pesado. Se você tiver algum gatilho em relação a isso, eu peço que você pule esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu me tratava mal, como eu sempre me coloquei à disposição de amar as pessoas, mas ao mesmo tempo me detestava. E se você, de alguma maneira, se sentir muito sensível em relação a esse conteúdo, assiste outros vídeos aqui do canal que eu vou ter um prazer de te receber. Mas caso você tenha coragem de continuar e esteja disposto a ressignificar alguma coisa dentro de você que está aí latente, que está te incomodando, fica um pouquinho, às vezes dói, a gente remexe a alguns sentimentos, mas muitas vezes essa ferida precisa ser aberta para que você possa colocar um remedinho ali para curar. A minha separação foi um divisor de águas na minha vida profissional e na minha vida sentimental. Muitas vezes os meus relacionamentos eles serviam para dar um sentido, para dar voz a uma pessoa que eu não era. Muitas vezes o meu relacionamento foi construído, relacionamentos anteriores e até mesmo o meu casamento, ele era construído em prol de uma aceitação. Aceitação dos meus pais, aceitação da religião a qual eu pertencia. E muitas vezes eu, Karine, tinha uma comunicação com Deus de uma maneira muito robótica. Apesar de ser uma pessoa muito emocional, inúmeras vezes eu queria cumprir requisitos e não só aprender com aquilo. E eu sinto que eu errei muito em relação aos meus relacionamentos anteriores, porque eu queria camuflar uma Karine, eu queria não ser eu mesma, porque eu detestava ser eu mesma. E hoje eu consigo falar sobre isso, não me emocionar, porque eu já ressignifiquei isso inúmeras vezes. Inclusive eu quero fazer um vídeo muito especial aqui pro canal, ensinando pra vocês como que eu consegui chegar nesse ponto, sabe, de ressignificar coisas. Hoje eu consigo, de fato, entender que eu não me odeio mais, que eu amo quem eu sou hoje e que eu tenho orgulho do caminho que eu percorri até aqui. Mas há 10 anos atrás isso não era assim. Eu queria cumprir requisitos para que as pessoas pudessem ver valor em mim, porque eu mesma não via nenhum valor em mim. E depois que eu me separei, a gente se separou em comum acordo, tivemos divergências, sim, mas hoje criamos os nossos filhos, né, cada um na sua cidade. Eu moro aqui na capital, ele mora em outra cidade, ele vai casar novamente, cada um tá reconstruindo a sua vida. E eu comecei um relacionamento novo também, um relacionamento muito diferente de tudo que eu já tinha vivido. E certa vez eu saí pra jantar com esse meu relacionamento atual e nós fomos num restaurante, chegamos e de cara encontramos um casal de amigos nossos. E esse casal é muito querido, é muito gente boa, só que eles são pessoas muito importantes na sociedade. São pessoas que têm cargos muito grandes na sociedade. E entendam que eu saí de um relacionamento que eu acreditava fracassado, eu saí da minha cidade, que eu deixei tudo pra trás, minha casa própria, meu sonho de morar de aluguel numa cidade grande, e isso também fazia eu me sentir inferior. O meu negócio, a minha vida profissional estava totalmente abandonada. Eu tinha 2 filhos, eu tenho 2 filhos para criar e eu precisava muito me dedicar a eles. Então eu estava me sentindo muito confusa, muito bagunçada. A palavra que me definia nesse momento, nessa situação da minha vida, era vulnerável. Eu estava muito vulnerável, eu me sentia muito inferior. E isso, gente, eu vou contar uma coisa específica da minha vida, mas isso permeou por meses e meses a minha vida, desde que eu me mudei pra cá, pra essa cidade. Por que foi quando eu mudei? Eu preciso contar essa história para que vocês entendam. Eu fui criada numa cidade pequena. Lá, os meus avós eram muito conhecidos. Então, aonde que eu ia, na loja que eu ia, né, um tempo atrás, ela é neta do seu Manel, da farmácia.
Meus pais eram muito conhecidos. Eu fui criada na igreja, uma igreja muito bem vista pela sociedade lá. E eu estava sempre envolvida nas coisas. Então eu era a filha da fulana. Eu sempre fui uma menina de respeito. Sempre me coloquei, assim, sempre tirei boas notas na escola. Então eu tinha um nome, né? Eu tinha uma base familiar. E quando eu mudei pra cá, uma cidade grande, ninguém me conhecia, a não ser o meu namorado, que eu já conheço ele há 15 anos. Desde bem antes do Josué eu já conhecia ele. Só que a gente era só amigo, tínhamos amigos em comum, nunca chegamos a nos relacionar. E começamos a nos relacionar depois que eu me separei. E então, eu cheguei aqui me sentindo muito inferior a todas as pessoas. E a gente estava sempre saindo com pessoas que eu achava muito superior a nós. E às vezes eu queria muito, protelava, não queria sair, por quê? Às vezes eu falava, gente, o que eu vou conversar? Eu tô num momento tão difícil da minha vida, e eu ficava me colocando numa situação de inferioridade. O que aconteceu nesse dia, né? Apesar de gostar muito desse casal de amigos nossos, eu os vejo como alguém, assim, que tem uma carreira muito bem sucedida, que tem um cargo muito bem firmado, né, na sociedade. E aí a gente tava conversando, e quando eu tô numa situação de vulnerabilidade, ao invés de me calar, eu começo a falar, eu fico nervosa. E eu comecei a falar, e a minha mão bateu e derrubou refrigerante na mesa inteira. Naquele momento, gente, olha só, eu tava conversando sobre isso com minha psicóloga e contando pra ela, eu falei, gente, como assim eu fiquei tão chateada por conta disso, né? Contando parece bobo, mas no momento eu me senti tão inútil, eu me senti tão pra baixo. Sabe quando você se sente... Assim, eu não quero nem usar as palavras aqui para o YouTube depois não me, sei lá, não bloquear esse vídeo nem nada. Por isso que eu falei sobre os gatilhos, porque eu me senti muito mal, muito inferior, eu queria sair e ir embora. Olha o grau de inferioridade que eu tava, um exagero. Eu posso dizer que foi um exagero, né? As pessoas que estão de fora, que nunca passaram por isso, podem pensar, nossa, que exagero, só porque derrubou o refrigerante, todo mundo faz isso. Naquele momento que eu derrubei aquele refrigerante, eu só vinha na minha cabeça assim, como você é inútil, como você é isso, como você é aquilo. E eu me detonando. As pessoas conversando ao meu redor, parecia que o áudio era em segundo plano, porque a voz que estava dentro da minha cabeça estava gritando. Eu não tinha onde enfiar minha cara. Eu só queria levantar e ir embora. Eu só não fiz isso porque eu fiquei com muita vergonha, né? Ia ficar mais constrangedor ainda. E aí eu falei, gente, não tá certo. Porque... naquele momento, eu lembrei de situações que o meu pai, ele sempre exigiu muito de mim. E ele falava assim, cuidado pra não derrubar as coisas. E eu comecei a lembrar de situações que eu, meio desastrada, ou meu filho meio desastrado, acabava derrubando as coisas. E eu lembro que uma vez eu quebrei um copo, deixei cair um copo na casa do meu avô, e tinha uma pessoa lá que falou muitas coisas ruins pra mim, e eu lembrei, tudo isso foi se passando na minha cabeça naquele momento, o quanto quebrar um copo ou entornar um líquido sobre a mesa era algo, nossa, uma coisa exageradamente que me tornava uma pessoa muito inferior. E aquilo foi drástico pra mim. Eu cheguei em casa, eu passei algumas horas, eu acho que passei alguns dias pensando sobre aquilo. Como foi exagerada a minha reação e como, naquele momento, parecia que eu estava me detestando. Parecia que eu odiava morar no corpo que eu estava. Parecia que eu odiava estar dentro da minha mente. E eu falava que isso não estava normal. Isso não é normal. Não é normal você se odiar. Não é natural você não gostar de quem você é. E aí foi que eu comecei a entender o que eu preciso fazer para sair desse fundo do poço. E, gente, não leva horas, não leva dias, não leva semanas. Eu posso dizer que leva meses para você entender, para você dar esse start, para você ressignificar, para você voltar. Porque não adianta só você pegar uma situação em si. Não adiantava eu pegar só aquela situação que eu derramei aquele refrigerante. Eu precisava voltar anos e anos e anos da minha história para poder entender por que eu tinha ido parar no fundo do poço naquele momento específico. E eu precisei fazer muitas coisas para conseguir chegar naquele ponto que eu vou te dizer hoje, que você também vai conseguir. A primeira coisa foi entender que aquele sentimento era totalmente exagerado e que muitas vezes eu ia precisar me acolher assim como eu acolho o meu filho. E muitas vezes, em várias situações, a Karine estava de mão dada com a Karine de 39 anos, estava de mão dada com a Karine de 5, 6 anos de idade, quando ainda era muito infantil, imatura e precisava dos pais para poder limpar a mesa. Eu precisava calar aquelas vozes que ficavam gritando que eu era inútil, que eu era isso, que eu era aquilo. E comecei a rebater esses pensamentos. Foi algo muito complicado. Porque quando a gente comete erros assim, e eu cometi já vários erros na minha vida, em que naquele momento você fala, como eu pude
Nossa, como eu pude fazer isso? Como eu pude não prestar atenção nisso? É desesperador. Porque eu sempre fui uma pessoa de me cobrar muito. Eu sempre fui uma pessoa... Eu faço a minha própria sentença. Eu não gosto que as pessoas me chamem a atenção. Eu prefiro me chamar a atenção antes que alguém venha me chamar a atenção. E acabou que isso me transformou em uma pessoa que detestava a si mesmo. E eu, de fato, tinha que entender que aquilo não podia mais existir na minha vida. Eu podia ter levado aquela situação do refrigerante na esportiva. Eu podia ter só limpado a mesa e falado, nossa, caramba, da próxima vez eu preciso prestar mais atenção. Porque meu celular ficou encharcado de refrigerante. Eu precisei tirar a capinha, não aconteceu nada, não estragou. Mas já pensou se tivesse estragado, ia ser pior ainda. E talvez eu tivesse até um motivo pra ficar me lamuriando. Mas a coisa mais surreal que aconteceu na minha vida, de uns tempos pra cá, que me tirou do fundo do poço e que vai te tirar, que você vai conseguir fazer agora, exatamente agora, quando você terminar de ver esse vídeo, vai ser você escolher 2 opções pra olhar pra cada situação ruim da sua vida. Eu ensinei isso pro meu filho e assim, a gente tem tido dias incríveis depois disso. Porque eu comecei a praticar em mim e você vai começar a praticar em você também. A cada situação ruim que aconteceu na sua vida, você vai respirar fundo e você vai enxergar mais 2 situações boas. E você vai enxergar 2 novos sentidos, 2 novas perspectivas. Junto com vocês, eu vou pegar esse acontecimento do refrigerante agora e vou olhar por uma outra perspectiva. Lembra que eu falei que naquele momento eu me odiei, eu me achei uma criança imatura, eu me achei uma bagunceira, uma desastrada, comecei a dar vários nomes ruins pra mim mesma? Pois é, vamos juntos agora entender. Karine, naquele dia você entornou o refrigerante, mas tá tudo bem, todo mundo comete esse erro às vezes. Aquele dia que você tava muito empolgada, você tava com um casal de amigos que você gosta e você acabou batendo a mão no refrigerante. Mas olha só, caiu o refrigerante no seu celular e ele continuou funcionando normal. Então não foi legal? Mesmo que essa situação tenha sido chata, deu tudo certo. Ninguém se machucou, o celular não estragou. Olha que legal. Vocês entenderam? Então peguei uma situação que eu tava ali me deteriorando e transformei aquilo em uma coisa que muitas pessoas passam, mas que foi dos males o menor, porque eu não estraguei o meu celular. Outra situação que eu poderia, outro pensamento que eu poderia ter em relação àquela situação seria, caramba, que bom, olha, ainda bem que foi o refrigerante, né? Porque refrigerante não faz tão bem pra saúde, né? Então, assim, levar na esportiva, levar com mais leveza. E eu comecei a fazer isso em tudo na minha vida, em tudo. Vocês não têm noção de como isso abre portas, abre a mente da gente e dá um alívio imediato. O nosso cérebro parece que faz assim, opa, voltei a viver, voltei à luz aqui. E aí, aos poucos, cada dia que passa, eu tenho feito isso. Então, por exemplo, se eu estou no trânsito e direto eu pego muito trânsito aqui e estão fazendo obras aqui por perto e às vezes eu tô no trânsito e eu falo assim, cara, eu não tenho como passar por cima desses carros. Se eu ficar buzinando, não vai adiantar, não vai desfazer o trânsito. Então, eu vou colocar aqui meu podcast que eu quero ouvir, meu audiolivro. E olha só que interessante, pelo menos eu estou no trânsito dentro do meu carro com ar-condicionado. Agora, quem está lá dentro de um ônibus, lotado, com gente que não conhece, gente que está cansado voltando do trabalho. Pois é, então eu comecei a fazer sempre olhar uma coisa ruim com outras perspectivas. E isso foi fundamental para me tirar do fundo do poço. Eu tenho certeza que vai te ajudar também. Me fala aí, você tem alguma coisa que você quer contar aqui nos comentários? Se você quer se comprometer, escreve aqui. Quero sempre ver 2 ângulos. Ou então escreve ângulo, só para eu saber o que você vai fazer aí no seu dia a dia. Escreve aqui nos comentários a nossa palavra secreta aí, ângulo, aqui nos comentários para eu saber. Ou se você tá gostando desse vídeo, me dá um feedback. Se você quer assuntos parecidos como esse, tá bom? Se inscreve no canal, dá o seu like. Eu vou amar responder cada um dos comentários. Um beijo, tchau!